Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos fazer o que nós fazemos todas as semanas, né? Que é continuar o nosso estudo de história grega. Hoje eu acho que é o último vídeo da Guerra do Peloponeso, né? Vocês lembram que Atenas perdeu uma batalha, a Batalha do Egospótamo, para Lisandro, que é esse senhor que está aqui representado, né? E agora vai ter o cerco de Atenas. Eu não achei uma depicção, uma gravura, alguma coisa do cerco de Atenas, então eu botei Lisandro, né, o grande general, almirante espartano, né? Então, lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, né? Se puder ajudar a gente no tipo ponto aí, lembra que a gente também tem toda a história grega e o nosso curso de lógica também, tudo aqui de graça no YouTube, né? Então, como eu estava falando, os atenienses perderam, né, a última grande batalha naval, né? Vocês lembram que eles tinham pegado os escravos e colocado eles para lutar, prometendo cidadania, eles derreteram as estátuas que estavam no templo, né, para fazer dinheiro. Então foi a última tentativa de Atenas e eles perderam para Lisandro, né? Tiveram o azar de estar se confrontando com o maior almirante que Esparta já teve, que era Lisandro, né? E aí os exércitos de Esparta então vieram para atacar Atenas, né? O Pausanias, que não é aquele outro Pausanias que a gente já viu na guerra contra os persas, né? Que tinha sido quase 70 anos antes disso, né? Então o outro Pausanias, né? Que vocês lembram que Esparta tinha dois reis, então o outro rei de Esparta, que era o Pausanias, recrutou as tropas da coalizão inteira, né? Exceto Argos, que Argos nunca sempre está ali disputando com Esparta, né? Ela sempre quer puxar o tapete de Esparta e ser ela a líder do Peloponeso, né? Então ele se uniu com outro general que estava avançando vindo de Deceleia, né? E cercaram a cidade de Atenas. A frota de Lisandro aproximou-se mais lentamente, né? Levando alguns fugitivos, e lançou âncora no Pireu, que era o porto de Atenas, com 150 navios. A cidade não tinha defesa contra a arma que eles usaram, que era a fome, né? E eles ficaram esperando alguma coisa acontecer, né? Um milagre, diz o autor, né? E o milagre não veio, né? Então eles partiram para negociações. Atenas ofereceu entrar na aliança de Esparta, né? Ou seja, ser um súdito de Esparta, né? Na verdade, assim, que aqui entrar na aliança, bom, o autor não diz que é um súdito, né? Mas quer dizer, você fala assim, não, eu vou entrar, vou ser aliado seu. Quer dizer, na verdade, sempre que Esparta tiver algum problema, Atenas vai entrar lá e lutar, né? Vai enviar homens para Esparta, né? Então vai ser na verdade, um capacho ali de Esparta, né? Pelo menos eu entendo assim. Esparta não quis saber e eles exigiram a destruição de uma parte grande das muralhas de Atenas, né? Porque, claro, Esparta tem um exército muito forte, né? E tem uma frota que agora é a mais forte, mas Atenas tinha uma tradição de frota, né, de navegação muito melhor que Esparta, né? Então, e se Atenas não tiver as muralhas, Esparta entra com o exército dela, que é o melhor de todos, né? E Atenas ficou esse tempo todo evitando combater o exército espartano e vencendo ali no mar, né? Então os atenienses não queriam ficar sujeitos a Esparta e qualquer poder terrestre sem suas muralhas, né? Então eles falam, não, vamos continuar o cerco, né? E os democratas atenienses, né, como Cleofonte, né? Eu escrevi Cleofon, mas eu vou falar Cleofonte, né, que seria a versão aportuguesada, né? E ele começou a ameaçar quem falasse em ceder para Esparta, né? Porque na verdade vocês lembram isso já desde muito tempo. Esparta sempre coloca aristocracias no poder. Atenas colocava democracias e os persas colocavam tiranos, né? Tem meio que essa relação do tipo de governo com quem você é aliado, né? E o Cleofonte era democrata, né? E acho que nesse momento ele deve ser o líder dos democratas, né? Então quando Esparta chegasse, tomasse Atenas, né, provavelmente ela colocaria uma aristocracia leal a Esparta, né, e ele, como democrata, cairia fora, né. Então, apesar disso, né, assim, eles não queriam se render, né, mas predominaram pessoas, o autor fala, mentes melhores, né, e Teramenes foi enviado para negociar com Lisandro, mas seu real objetivo era arranjar com ele e os atenienses que estavam com o exército espartano o novo governo de Atenas. Não sei se provavelmente eram os exilados, né, porque se lembra que os atenienses estavam ah, perseguindo juridicamente muitas pessoas e elas fugiram, né, e muitos desses são os aristocratas que tendem a ser aliados de Esparta, né. Então ele já está negociando para ver como que é o novo governo. E aí esse conflito que já estava desde muito tempo, aparece de novo, né, dos aristocratas contra os democratas.
Então a cidade se dividiu entre defensores da democracia radical e os aristocratas. Aqui, na verdade, não é bem os aristocratas, são os defensores de um regime aristocrático, que em geral são os aristocratas, né? Claro, mas então tinha aqueles clubes, né, de proteção, sobretudo entre os aristocratas, né, que eles se reorganizaram e montaram um comitê com 5 éforos. Com a fome avançando, faltou um ponto ali, eles conseguiram trazer para seu lado todas as pessoas moderadas e homens sem caráter dos democratas. É meio engraçado, né? Porque ele traz as pessoas moderadas, né? Que parece uma coisa boa, né? Você ser moderado, você não radical, né? Mas também as pessoas sem caráter. Então, mas conseguiram. E no final das contas, eles conseguiram ficar com a Assembleia do lado deles, né? Então, eles têm agora os votos a favor deles. Eu não entendi muito bem essa questão dos éforos, porque éforo para mim era um negócio que tinha Esparta. Então, eu não sei se éforo era um negócio comum a todas as cidades gregas, porque eu só tinha ouvido falar em relação a Esparta. Então, eu não sei se eles já estão meio que imitando Esparta, assim, para também agradar Esparta, num certo sentido. Eu posso ver depois. Mas, de qualquer forma, eles tomaram o poder. Isso foi meio que na surdina, assim. Porque como são grupos secretos ali, sociedades de apoio, né, que eles tinham, ah, eu não lembro se era cerca de 20 pessoas por clube, talvez mais, né? E aí esses grupos vão se aliando, né? Essas coisas são meio em segredo, assim, né? Vocês lembram disso no... Eu até falei que as pessoas tinham medo de falar contra o golpe aristocrático porque você não sabia se você não ia denunciar o golpe para alguém que que era a favor, porque ninguém sabia direito assim até onde que iam esses grupos, né? Era algo secreto assim. Então, quando Cleofonte acusou esses éforos e essas pessoas de traição, ele foi acusado e condenado. Aí o autor coloca assim, só para a gente entender um pouquinho sobre Cleofonte, né? Assim, Cleofonte pagou com a vida por seus erros, e um político que arriscou de maneira tão imprudente a própria existência de sua pátria mereceu seu destino. Mas aqueles que lucraram ao tê-lo removido de seu caminho possuíam menos compaixão humana, menos honestidade e menos patriotismo do que ele. E apesar de sua formação superior, de seu conhecimento e de sua perspicácia, também eles, com uma aparente exceção, se equivocaram em seu julgamento da situação política. Então essa exceção foi Teramenes, né, que ao estudar Esparta, tanto quanto Lisandro, seus companheiros, tanto quanto suas próprias experiências, traçou um curso que harmonizou suas ambições e os princípios com o bem-estar público, e ainda assim caminhou para a morte. Era uma época de violência e incerteza em excesso, até mesmo para a astúcia, a inteligência e a moderação. Então, o Teramenes, ele voltou, né? Ele tinha ido para conversar com o Lisandro. Eu acho que eu pulei essa parte. Não, tá certo, eu não pulei. Então, ele ficou lá com... Eu falei disso, ele ficou com o Lisandro ali um tempo, né, negociando, e junto com os outros atenienses, que eram aristocratas que tinham sido exilados, né? E aí ele volta, então, junto com os outros 9, e ele foi enviado para Esparta com poderes para concluir a paz, que significava, na prática, né, aceitar os termos de Esparta, né? Se render, basicamente, né? E, na verdade, Esparta foi muito mais duro do que tinha sido proposto anteriormente, né? Eles falaram para desmantelar o Pireu, então, quer dizer, é bem forte, né? Deixar Atenas sem um porto, né? A destruição das longas muralhas, a cessão de todas as suas cidades, né? Então, abre mão de todas as cidades, o retorno dos exilados e a entrega de todas as suas triremes, além do número de 12, né? Você vê que Esparta entrou com 150. Tudo bem que aqui Esparta está com a maior frota que ela já teve, né? Mas ela entrou com 150 navios e Atenas só pode ter 12, né? Geralmente as batalhas que tendo entre Esparta e Atenas era tudo ali 90, cento e poucas triremes, né? Então 12 não é nada. Então essas condições, na realidade, olha só que interessante, não eram desumanas. E quando Esparta as submeteu ao congresso de seus aliados, elas foram muito contestadas por tebanos, coríntios e muitos outros, que exigiam a erradicação de toda a população ateniense. Teve até um momento ali em que Atenas, anteriormente, quase também exterminou todos os homens de uma cidade, né? Eles votaram para exterminar todos os caras, mandaram um navio, aí depois a Assembleia votou para não fazer isso, porque alguém convenceu eles de que isso era muito errado, e eles enviaram um segundo navio atrás do primeiro. Isso Atenas fez, né? Para não matarem todo mundo. Então, você vê que às vezes a coisa ficava bem tensa, né? Então, eles queriam o fim da população ateniense, e foi Esparta que salvou Atenas desse destino. Esparta era bastante justa, assim, né? Num certo sentido. Eles eram, o autor fala bastante legalistas, assim, eles eram bem.
eles, pela situação deles, eles entendiam a necessidade de um equilíbrio ali, né? Então isso é bem interessante. Esparta afirmava ser intolerável que uma comunidade fosse destruída depois de ter feito tanto pela Grécia durante as invasões persas. Que ela tenha deixado de considerar quem ocuparia a Ática, caso não fossem os atenienses, é algo pouco provável. Né? Então, quer dizer, não é que eles estavam preocupados com quem ia ficar com a Ática depois, né? De todo modo, tratou de fortalecer ainda mais sua liga, concluindo, em caráter próprio, uma aliança com Atenas, cujos termos Terâmenes, eu não sei como é que fala, desculpa. E seus colegas também trouxeram de volta consigo, que Atenas aceitasse a liderança militar de Esparta e contribuísse com homens e dinheiro quando requisitada, sendo de outro modo autônoma como antes. Então Atenas perdeu basicamente o império, né, as cidades que ela dominava, né? Os embaixadores foram recebidos ao regressar por uma multidão ansiosa, que, embora houvesse alguma oposição, o povo estava demasiado contente por se ver livre de seus sofrimentos para não ratificar os tratados como estavam. Porque estava tendo a fome, né? Eles estavam cercados, então o pessoal aceitou, né? Assim aconteceu que, no 16º dia de Munichion, que é o mês de abril de 404, Lisandro entrou no Pireu, os exilados retornaram e, com grande entusiasmo, ao som das flautistas, começou-se a demolir as muralhas, pensando-se que aquele dia era o início da liberdade da Grécia. Isso do ponto de vista de quem não era ateniense, né? Porque parece que assim, nossa, acabou o grande opressor, o grande tirano da Grécia, que é Atenas, né? Então, Lisandro queria a demolição das muralhas antes de formar o novo governo de Atenas. Isso deu tempo para que os democratas montassem uma conspiração contra as sociedades aristocratas que estavam no poder, porém eles foram presos. Quer dizer, porque ainda não tinha sido totalmente acertado o governo, né? Eu acho que o Lisandro tinha medo de que se você colocasse um novo governo, eles estão dentro das muralhas, eles poderiam tentar alguma resistência, que é difícil, mas realmente fazia sentido você destruir as muralhas primeiro, depois colocar um governo oficial, né, digamos assim. Então ele acusou Atenas de não ter demolido as muralhas a tempo e estabeleceu o governo dos 30, que foram escolhidos 3 homens de cada uma das 10 tribos, né? Então, quer dizer, são 10 tribos. Cada tribo vai. São 30 homens de 10 tribos. Então são 3 homens por tribo. Então um foi escolhido por Teramenes, um pelos Éforos e um pelos presentes, né? Pelas pessoas ali da Assembleia que estavam lá ali no dia, né? Uma vez no poder, eles começaram a limpar a cidade de políticos medíocres e psicofantas para a satisfação das pessoas de bom senso em geral e para atacar a raiz do profissionalismo na vida pública. Para atacar a raiz do profissionalismo da vida pública, proibiram qualquer um de ensinar a arte da oratória, uma proibição que foi usada para suprimir críticas em geral, notadamente no caso de Sócrates. Também mandaram executar os líderes democratas. A tarefa de manter a autoridade autocrática que haviam assumido parecia aos 30 grande demais para o corpo dos 300 flageladores que haviam organizado. Por isso, contra o julgamento de Teramenes, recorreram à boa vontade de Lisandro para que Esparta colocasse à sua disposição uma guarnição de 700 soldados espartanos, que elas demônios, né? O comandante foi um cara chamado Calíbio, né? Um espartano, transformou a Acrópole em seu quartel. Então você vê que eles estão governando com o apoio de Esparta, né? Com, eles meio que precisam dos espartanos ali ajudando eles para governar. Parece que não tem assim muita base, né? O governo. Mesmo que os 30 não fossem seus financiadores, ele era definitivamente homem de Lisandro e não deixaria de apoiar a oligarquia em todas as circunstâncias. Então vamos ver agora a queda dessa oligarquia que se formou ali nesse momento, né? Tríbulo, um dos líderes democráticos, após ser exilado, avançou com 70 homens para tomar Pile, que é uma região. Você vê, 70 homens não é nada, né? Eles tinham 700 espartanos, né? 10 vezes mais. Mas eles foi para um lugar ali que era difícil de ser tomado, né? De uma fortaleza natural que fala. E os 30, quer dizer, o governo desses 30, né, tentou sitiar eles, lógico que não foram os 30, foi um exército, né, provavelmente esses 700 espartanos, mais os 300 que eles tinham, mas eles não conseguiram. Então, o Tríbulo foi avançando, né? E como a situação de Atenas não era boa e tinha gente que era contra esse governo aristocrático, né? Ele foi juntando aliados. E aí, quando ele chega em Atenas, ele já tem um pequeno exército, né? E aí, conforme a situação foi ficando mais desigual e favorável aos democratas, Esparta decidiu intervir. Mas a política doméstica espartana se voltou contra Lisandro e o rei Pausanias liderou um exército a Atenas, que terminou com um acordo de paz. Então,
Esparta chegou lá e conseguiu negociar com eles, né? Os termos do acordo assim alcançado não poderiam ter atendido melhor aos interesses de Atenas, mesmo que tivessem sido elaborados por seus mais sagazes e patrióticos estadistas. Esparta nunca é tão violenta assim contra Atenas, né? Então vamos lá, tem bastante coisa agora. Em geral, eles previam o restabelecimento de todos em suas casas e propriedades, com a dura mas necessária condição de que as vendas de bens móveis realizadas durante a perturbação fossem válidas, mesmo quando esses bens haviam sido chegados ao mercado por meio de confisco. Uma anistia completa para tudo que havia ocorrido durante a suspensão do governo democrático, exceto no caso dos 30, dos 10, ah, durante a suspensão do governo democrático. Porque realmente a suspensão do governo democrático é esse governo dos 30, né? E desses outros caras aqui. Que, no entanto, também poderiam usufruí-la desde que prestassem contas de seus atos perante tribunais compostos por proprietários. E no caso daqueles na cidade que tinham medo, liberdade liberdade para se mudarem para Eleusis, né, foi dada para eles, sem perda de propriedade, dentro de um prazo especificado, após anunciarem sua intenção de fazê-lo, para ali viver como cidadãos plenos, livres do controle e da interferência de Atenas. Então, basicamente, eles criaram uma outra Atenas, né? Eles foram para Eleusis, que era uma cidade perto dali da Ática, né? Mas vamos fazer uma outra Atenas. Então, eles restabeleceram a democracia ali em Atenas, e quem tinha medo da democracia, né, era a favor da aristocracia, se mudava para Eleusis. Então foi tipo como se tivesse dois estados áticos, né, atenienses, né? Então, os homens do Pireu, que são os democratas, né, haviam alcançado os objetivos pelos quais lutavam: repatriação e democracia. Isso foi celebrado marchando armados para a cidade, oferecendo sacrifícios a Atena na Acrópole. Mas tiveram que jurar, com os lacedemônios como testemunhas, deixar de lado qualquer pensamento de vingança pelos terríveis danos sofridos. Como, por razões que só a ele eram conhecidas, Pausânia retirou todo o seu exército antes da entrada triunfal deles. Porque se lembra que Pausânias tinha entrado na Acrópole, né? Ele tinha. Não, desculpa, o outro, o general espartano que tinha ficado lá, que era homem de Pausânias, na verdade de Lisandro, mas que era um espartano, tinha feito o quartel na Acrópole, que é tipo o centro ali de Atenas, né? Então mas Pausanias tirou o exército, né? Tipo, tá, fica com vocês aí a cidade. Ah, a honra e a disciplina dos soldados, assim como a habilidade e a autoridade de seus líderes, foram severamente testadas nesse episódio por algum tempo depois. Então, aqui o autor fala que o direito à secessão para Eleusis funcionou como um regulador saudável. Havia a possibilidade de que a divisão entre Pireu e a cidade se perpetuasse numa cisão entre atenienses e eleusinos, o que daria aos peloponesianos uma base em Ática e neutralizaria efetivamente o poder do país. E isso pode ter passado pela mente de Pausanias. Então, quer dizer, você dá esse direito das pessoas que são contra a democracia ir para Eleusis, então vai acabar se separando, né? Porque tem, tem a democracia de um lado e quem é contra a democracia do outro, tipo, vai separar em dois países, né? Seria duas polis, né? Mas os líderes de ambos os partidos uniram-se para evitar esse desastre, porque isso ia enfraquecer Atenas e favorecer Esparta, né? Então, né? Os 10 mantiveram sua posição e, ao prestarem contas, foram absolvidos, sendo que um deles, Rinon, foi posteriormente eleito general. Eu não lembro, eu acho que eu acabei não falando quem são esses 10, mas faz parte ali do governo aristocrático, né? Do governo aristocrático? Tá, governo aristocrático. Arquino, acima de todos, foi o estrategista político que formou o bloco dos moderados, democratas e seguidores de Terâmenes, conduzindo Atenas com segurança através desse período difícil. Arquino dificultou a emigração para o Eleusis, fortalecendo o partido antidemocrático de Atenas. Então, tipo, porque pelos termos, eles tinham que deixar os caras saírem, né? Mas ele deu um jeito ali de dificultar para não ficar tão separado, né? Senão vai ter só democrata de um lado e só aristocrata do outro, né? O pensamento predominante na mente de Trasíbulo, imediatamente após o retorno, era recompensar os não-cidadãos que haviam lutado sob o seu comando. Então você tem esses dois caras, né? Você tem o Arquino e o Trasíbulo, um mais do lado dos aristocratas, tentando, né, fazer acordo com os democratas, e ele mais do lado dos democratas, querendo juntar com os aristocratas, né? Assim, sem esperar pela constituição de conselho, ele apresentou à Assembleia um projeto, redigindo no espírito não chauvinista de Aristófanes, concedendo a cidadania a todos eles, estrangeiros, metecos e escravos, quer dizer, aqueles caras que lutaram do lado de Atenas, né, nesse final da guerra em que eles estavam, tipo, desesperados, né?
No entusiasmo do momento, a proposta foi aprovada, mas Arquino, né, o outro cara, mobilizando contra ela dois tipos de exclusividade, a dos aristocratas e a dos democratas, né? Porque ninguém queria, os aristocratas não queriam mais gente na democracia e os democratas não queriam aumentar os privilégios, né? Porque também era um gasto a mais e você tinha menos dinheiro para compartilhar, né? Porque você participava dos cargos e você era pago. Então, se tinha mais gente participando, era tipo, mais dinheiro e tinha menos dinheiro por pessoa, né? Vocês lembram que o Péricles fez isso de reduzir a cidadania também durante ali, o período dele, né? Então, ele conseguiu derrubar essa medida, né? Então, o tempo era crítico demais para permitir inovações controversas na base da cidadania. Era claro, bem sabido, que Esparta via com desaprovação a extensão da cidadania ateniense. E além dos oligárquicos por princípio, havia muitos em Atenas que, temendo por suas propriedades se o voto fosse deixado ao proletariado urbano, simpatizavam com o desejo espartano de restringir a cidadania aos elementos mais capazes de recuperar o império. Então, né? Então você vê que, tipo, tem, tem, tem essa questão, né? Que a gente vai deixar todo mundo, ou será que são pessoas mais competentes, né? Como que vai ser? Tem essa disputa ali dentro de Atenas, né? Então, apesar de Formísio, um dos principais arquitetos do retorno, ter patrocinado uma medida para restringir a cidadania aos proprietários de terra, assim privando aproximadamente 5.000 atenienses, o povo a rejeitou. Então, você vê que de um lado os democratas querem aumentar a cidadania e não conseguem, do outros aristocratas querem reduzir mais ainda a, a cidadania e também não conseguem, né? Eles queriam, também que eles não estavam privando tanto, né? Tipo, um quarto das pessoas ia perder a cidadania, né? Mas Atenas estava decidida a permanecer democrática, unida e incontaminada. Então você vê que eles estão, tipo, arranjando um meio termo ali, né? Reestabeleceu a Lei Pericliana de 451 e considerou as perdas sofridas por muitas famílias durante a guerra e seu catastrófico despecho, apenas restringindo a exigência de que ambos os pais de um candidato à cidadania fossem ateniense às crianças nascidas após a memorável Arcontia de Euclides. Então, tipo, ah, então quem, tipo, fica com a cidadania quem tem, mas para quem nasceu após esse ano de 403, 402, né? Porque acho que eles contavam o ano, tipo, que nem temporada de futebol europeu, né? É de julho até julho, né? Mas, então, a parte, tipo, uma parte da galera continuava com a cidadania, que a partir daquele momento você tinha que ter os dois pais atenienses. Mas quem já estava antes não precisava ter o pai e a mãe ateniense, né? Então também bem um meio termo, né? Bem assim, sede de um lado, sede do outro, assim, né? Para encontrar esse equilíbrio entre os democratas e os aristocratas, né? E entre todo mundo e os aristocratas radicais, os democratas radicais, né? Tá tipo, eles estão tentando se manter unidos ali, né? Finalmente, em 401, 400, de novo essa questão do ano, né? É sempre assim, né? O ano é meio, o calendário acho que meio que da metade do nosso, né? Surgiu a oportunidade de acertar as contas com os 30 tiranos. Eles foram atraídos para uma armadilha e executados. Em seguida, os eleusinos também receberam anistia e se reuniram com seus companheiros atenienses. Só então os atenienses votaram agradecimentos formais aos homens que haviam derrubado a oligarquia, coroas de oliveira selvagem e 1.000 dracmas para um monumento, aos cerca de 100 cidadãos que iniciaram o movimento, cidadania para os, aqui ele escreve mestres, mas é metecos, que os acompanharam em sua audaciosa marcha noturna até o Pireu, igualdade com os cidadãos, incluindo direitos de casamento para os metecos que participaram da luta posteriormente e privilégios menores ajustados aos serviços individuais para outros estrangeiros, livres ou escravizados, que tivessem destacado a favor da República. Então eles acabaram se unindo, né? O problema é que ele não fala muito como é que Esparta está tipo, lidando com isso, né? Que Esparta, a princípio, não quer isso, né? Não sei se Esparta tipo, fez o acordo e achou que eles não iam conseguir se, se reunir, né? Mas eles conseguiram, né? Tipo, porque também, bom, e também Atenas já tá bem fraca, né? Sem a frota e sem as muralhas, sem o império, né? Então foi só esse ne plus ultra, né? O último expoente ali, que é você dividir Atenas em duas, que não deu certo, né? Assim, Arquino fez pelo menos uma reparação parcial por ter frustrado o Trasíbulo em 403. Atenas voltou a ser uma comunidade indivisa. Então,
Mas apesar disso, Atenas caiu, né? Esse é o fim, digamos assim, da grande era de Atenas. Então, de novo, galera, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Lembre-se aí de curtir, comentar. Pode comentar qualquer coisa aí, se inscrever, compartilhar a nossa série. E também, se você puder, entra aí no Tipa.ai e manda um Pix pra gente. Qualquer valor já ajuda, beleza? Valeu, muito obrigado. Até a próxima.